Olá, vamos aqui de volta para o nosso papo nessa estranha viagem, tentando entender ou encontrar respostas para os mistérios desse nosso mundo tão complexo. Nós estávamos falando sobre a sociedade ou irmandade da serpente, tanto faz, e a sociedade tutelar. Essa suposta força alienígena que controla o nosso planeta em todos os aspectos. Nós tínhamos visto no último vídeo que para manter uma raça inteira em um constante estado de antagonismo, né, brigando o tempo todo, nós vamos ver que essa sociedade ela faz com que hajam contínuas contínuas batalhas, né, exaltando sempre os guerreiros, né, levantando bandeiras, heróis, combatendo por essas causas inúteis. E na maior parte são jovens. Nós aqui no nosso tempo moderno nós temos a Primeira Guerra Mundial, que foi uma catástrofe inimaginável. A maioria dos combatentes eram jovens, bem jovens, garotos de 17, 18, 19 anos. Segunda Guerra Mundial, terror, 60 milhões de mortos. Nós iríamos fazer uma lista infindável, né? Guerra do Vietnã, Coreia, guerras de libertação na Ásia, guerras de libertação e independência na África, massacres intermináveis até os dias de hoje. Nós temos agora o ISIS, né? Tivemos a guerra na Bósnia, Herzegovina, sempre por motivos religiosos, sempre engendrado por alguém para fazer com que 2 ou 3 lutem. Por todo esse caminho até hoje, esses conflitos artificiais têm embrulhado a raça humana num emaranhado incansável de guerras que dessa forma tem marcado nossa história tão trágica. E não veio nenhum irmão das estrelas nos salvar. Milhares e milhares de anos já estamos assim. Então, detectar o envolvimento dessa irmandade ou fraternidade, tanto faz, eu uso um termo ou outro, mas quer dizer a mesma coisa, ou esses ETs, entre aspas, nos eventos humanos, eles usam de artifícios enganadores, como nós temos visto até agora. Para a gente conseguir rastrear essa turma, nós vamos encontrar alguns símbolos místicos, né? Eles gostam muito de simbolismo, principalmente simbolismo místico. Esses símbolos atuam como caminhos coloridos, né? Nós vamos entrando e encontrando, rastreando, e vamos encontrar o papel, né, dessa fraternidade falsificada, que a única intenção é confundir cada vez mais e dizer que tem o segredo, cria fraternidades fechadas, somente uma elite pode saber do segredo e o resto da população fica por aí, né? Educadamente. Mas nós vamos chegar então a um desses símbolos que é muito usado, e é muito antigo, vem do Egito, e curiosamente é um avental. Um aventalzinho. Vamos lá para o avental de Melquisedeque. De todos os reis bíblicos, nós sabemos, poucos são mais coloridos ou legendários do que Salomão. Rico além da imaginação, sábio além das palavras, e um dirigente de escravos inigualável, e mulherengo, né? 10.000 e poucas concubinas. A mais famosa realização de Salomão foi a construção de um magnífico complexo de edifícios que incluía um opulento templo, o Templo de Salomão, reportadamente feito da mais fina pedra e generosamente ornamentado com ouro, né? Na esfera política, Salomão fez história ao restabelecer os laços há muito cortados entre os hebreus e o Egito. Não apenas Salomão havia se tornado um conselheiro para o faraó Sisrak I, e ele também se casou com a filha do faraó. Quem quer saber desse faraó, quem assistiu os filmes de Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida, aparece lá o Sisrak, né? Então já foi colocado até no filme pelo Spielberg. E durante o tempo que o Salomão passou no Egito, ele recebeu uma instrução da fraternidade. Depois de voltar à Palestina, Salomão construiu seu templo famoso, e para hospedar a fraternidade em seu próprio país, ele colocou naturalmente o deus principal dele, que era o Jeová, ou Yahvé, ou Yud, Re, Vá, Re, como quiserem. O novo templo era dedicado a esse deus, embora Salomão permitisse a adoração de outros deuses locais, tais como Baal. Baal era terrível, se fazia sacrifícios humanos para Baal. Se entregavam crianças a Baal para serem sacrificadas. E ele é o chefe masculino, porque ele tinha uma mulher. Ele era o chefe masculino, o deus principal dos cananitas, um dos mais poderosos. E o templo de Salomão foi modelado segundo o templo da fraternidade em El Amarna, no Egito. Só que Salomão omitiu as estruturas laterais que tinham feito com que o templo de El Amarna, de Akhenaton, tivesse a forma de uma cruz.
Ao construir o templo, Salomão não enfrentou uma tarefa muito pequena. Para realizar esse feito, ele trouxe guildas especiais de pedreiros. Guildas são corporações, como se fossem os sindicatos hoje, né? Então ele trouxe essas guildas de fora, os sindicatos, essas organizações, para projetar as construções, supervisionar. Essas guildas especiais já eram importantes instituições no Egito. As suas origens são muito interessantes. Se vamos dar uma olhadinha, por exemplo, vamos falar sobre a arquitetura. A arquitetura é uma arte importante que forma o panorama físico de uma sociedade. E você pode falar muito sobre o estado de uma civilização ao olhar a construção dela, da tal que ela se empenhou, né, em deixar. Nós podemos ler isso no estilo arquitetônico grego, no estilo arquitetônico egípcio, na arquitetura da Renascença, né, que imitou a arquitetura romana, com seus grandes ornamentos, a neoclássica, que é a mistura da grega, romana, né? Então nós temos tudo isso, nós temos a arquitetura moderna, que tem de ser mais estéril, né? Eu pessoalmente não gosto, desumanizada. Ela revela uma cultura muito mais comercial do que artística, né? A arquitetura nos conta que tipo de pessoas podem influenciar essa cultura. A Renascença foi liderada por pensadores, filósofos e artistas. A nossa era moderna, ela é orientada por pessoas de negócios, com orientação quanto à eficiência e lucro, né? Então, no Antigo Egito, os engenheiros artesãos e pedreiros, eles trabalhavam nos grandes projetos arquitetônicos e eles tinham um status especial, né? Eles eram organizados em guildas, uma elite patrocinada pela fraternidade no Egito. Essas guildas ou corporações serviam a função, a grosso modo, de simular uma espécie de união do comércio, como seria hoje, né? União de comerciantes e tal, de construtores, de cara que entrega pedra, tinta, porque elas eram organizações que pertenciam à fraternidade e utilizavam muito dos escalões hierárquicos e títulos da fraternidade e praticavam uma espécie de tradição mística muito antiga. A evidência dessas organizações ela foi descoberta por um arqueólogo chamado Petrie durante uma expedição ao deserto da Líbia, lá em 1888, nas ruínas de uma cidade construída por volta de 300 anos antes de Cristo. E lá na expedição, o Dr. Petrie ele descobre uma série de papiros, né, descrevendo que uma dessas organizações secretas, há 2000 anos antes de Cristo, havia encontrado, nessas pedras ele havia encontrado relatos, né, que fornecia informações sobre material, salário, horários de trabalho, regras, né? Dava alívio para as viúvas e órfãos dos trabalhadores, né? Uma pensão, né? Os deveres da organização eram descritos todos ali no papiro, muito similares com os mestres de um ramo bem moderno da fraternidade, que foi a evolução dessa história, que é a livre maçonaria. Então, uma outra referência que nós temos é encontrada no livro dos mortos egípcio, né? É um trabalho místico, né? Que mais ou menos data de 1591 a.C. O livro dos mortos contém algumas das filosofias ensinadas nas escolas egípcias de mistério. Ele cita também esse papiro, o deus Tote, como dizendo para um outro deus, Osíris, né? Ele diz assim: eu sou o grande Deus do barco divino, né, da nave. Sou um simples sacerdote no submundo, ungindo, né, realizando rituais sagrados em Abidos, que é uma cidade egípcia, elevando aos graus mais elevados da iniciação. Eu sou o grande mestre dos artesãos que criaram a sagrada arca para um apoio. O grande mestre é o título mais comum usado por essas organizações da fraternidade. Assim eles conseguem designar seus líderes, né? Então nós vemos que a citação acima ela é bem significativa porque afirma que um dos deuses tutelares do Egito, um que viajava num barco divino, lá no céu, era o principal líder de uma destas antigas guildas ou corporações. E tudo indica que esse deus era o responsável por iniciar as pessoas dos mais altos graus de ensinamentos místicos da fraternidade. Este é o testemunho posterior do papel direto que os tutores eram ditos desempenharem em dirigir os assuntos da fraternidade já corrompida. Ela foi corrompida lá no tempo de Enki.
Então é interessante notar que no Livro dos Mortos também contém uma referência a uma batalha entre deuses tutelares, regentes, e a serpente. Olha a serpente do Enki, a fraternidade original não corrompida. E nas glórias cantadas aos deuses egípcios, eles escreveram lá na pedra: seu inimigo, a serpente, tem sido entregue ao fogo. O diabo serpente Sebua tem caído precipitadamente. Suas pernas dianteiras estão ligadas por correntes, cadeias, e suas pernas traseiras Ra retirou dele. Os filhos da revolta nunca mais devem se elevar. Nós já vimos alguma coisa parecida lá no Apocalipse, o livro da Revelação de João, né? Quando a serpente é derrotada e jogada na terra. Então nós vemos aí que sempre associada à serpente estava a sabedoria, estava o ensinamento e a liberdade espiritual. Daqui a pouco nós continuamos. Pois bem, continuando, nós vamos ver que depois da derrota e corrupção da serpente, parece que os filhos da revolta se voltaram e se rebelaram contra a fraternidade corrompida. E quando a fraternidade começou a enviar os conquistadores do Egito, né, para fora do Egito, não demorou muito para que os grupos revolucionários também fossem reabsorvidos pelas corruptas organizações da fraternidade. E depois disso eles começam a contribuir para conflitos artificiais, disseminar conflitos, que sempre foi o objetivo deles. Nós vamos vendo aí na frente. As guildas de pedreiros, essas organizações da fraternidade, sobreviveram por séculos, né? Os membros das guildas eram frequentemente homens livres, até mesmo nas sociedades feudais. Então eles eram, portanto, sempre que se referia a eles, se usava o termo pedreiros livres, livres maçons. As guildas de maçons livres eventualmente deram nascimento a uma prática mística conhecida como livre maçonaria. Hoje os maçons livres místicos se tornaram o maior ramo da fraternidade, e que teria uma grande importância política mais tarde na história, como nós vamos ver até os dias de hoje. Enquanto o conhecimento espiritual estava sendo substituído dentro da fraternidade no Antigo Egito por incompreensíveis alegorias, símbolos e rituais, os costumes se tornaram crescentemente importantes por causa do seu valor simbólico. A parte mais visível e mais importante do garbo cerimonial, né, de muitas organizações da fraternidade, incluindo a livre maçonaria, tem sido então o avental, né? O avental é o simbólico que é vestido na cintura, né, igual um avental de cozinha, fornece uma surpreendente ligação visual entre os antigos deuses tutelares e a rede da fraternidade. Muitos hieróglifos egípcios apresentam seus deuses extraterrestres usando aventais. Os sacerdotes do Antigo Egito, eles vestiam aventais similares como um sinal de sua aliança com os deuses e como um emblema da sua autoridade, evidente. Na amostra do Museu Egípcio de San José, na Califórnia, tem uma antiga estatueta egípcia descoberta em uma tumba em Abidos, que mostra um príncipe egípcio mantendo suas mãos em uma postura ritualística que o Dr. Lewis, da Ordem Rosacruz, descreveu como familiar a todas as lojas rosacruzianas e membros do capítulo. A Rosacruz também vem dessa turma. Uma característica proeminente da estatueta é o avental triangular, vestido pelo príncipe. O Museu Egípcio acredita que a estatueta foi entalhada há 3.400 a.C., 5.400 anos atrás, durante a primeira dinastia. Ainda os íberos estavam lá nessa época. Se essa data é acurada, então o símbolo do avental é um dos seus associados rituais místicos, é um dos seus mais antigos, né, elementos de rituais místicos, e veio de um período da história egípcia quando os deuses eram ditos estarem tão literais lá, né, realmente estavam lá. Literalmente estavam lá, tinham suas casas mobiliadas, eram construídas para eles as casas, os que depois seriam os templos de adoração deles, né? Então é essa época em que eles não andavam por aqui. Então os iniciais aventais rituais parecem ter sido simples e não adornados, não tinham tanto adorno. Mas na medida em que o tempo passava, os símbolos místicos e outras decorações foram acrescentados. Eles amam simbologia, sempre. E talvez a mudança mais significativa no avental ocorreu durante o reinado de um poderoso rei sacerdote cananita chamado Melquisedeque. O Melquisedeque tinha obtido um status muito alto na Bíblia
né? Melquisedeque presidiu, né, sobre um ramo da elite da fraternidade chamado o sacerdócio de Melquisedeque. É o mesmo sacerdócio que a Igreja Católica segue, e os pastores também. Eles são ordenados padres na ordem de Melquisedeque, até hoje. Eles fazem esse juramento. Começando por volta lá de 2200 a.C., o sacerdócio de Melquisedeque começou a fazer seus aventais cerimoniais de pele de cordeiro branca. E a pele de cordeiro branca, ela foi eventualmente adotada pelos maçons livres que têm utilizado, né, esse avental nos seus rituais até então. Então, se os deuses tutelares e a fraternidade tivessem confinado as atividades deles no Antigo Oriente Médio, só ali no Egito, o resto da humanidade, da história da nossa humanidade, teria sido completamente diferente. Então, o que eu tenho falado aqui é sobre quanto eles têm influenciado. Se tivesse ficado ali, tudo teria mudado. Ao invés disso, a fraternidade foi expandida pelo resto do hemisfério, né? Hemisfério norte, por missionários agressivos e conquistadores, que foram se espalhando pelo mundo conhecido então, e um dos seus alvos veio a ser a Índia. E é para lá que nós vamos no próximo vídeo. O hinduísmo estava para nascer. Nós vamos falar sobre os deuses e arianos. Até já.